Evangelho de João, no seu capítulo 4. Vamos ler apenas 4 versos. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 20, irmãos. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Até aqui, tivemos já a abertura da palavra, um Salmo 139, e que Deus é espírito, Deus conhece, sonda os nossos corações, Deus é onisciente, onipresente. E pensando sobre a adoração, estava pensando sobre a missão da igreja. E nós falamos que a missão da igreja é evangelizar. Mas eu acredito que a maior missão da igreja é adorar ao Senhor. Porque evangelizar, você está evangelizando as pessoas para justamente adorarem a Deus. No Catecismo de Westminster, vai dizer, qual é o fim principal do homem? E a resposta é essa. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Este é o fim principal do homem, adorar e glorificar a Deus. Glorificar a Deus é honrá-lo, render graças a Ele, reverenciar esse Deus, dar adoração a Ele que merece toda a honra e todo o louvor. Então este é o nosso fim principal, adorarmos a Deus. Mas às vezes a nossa adoração ela está um pouco defasada. Às vezes a nossa adoração está como o dessa mulher, está meio perdida. Nós achamos que existe um lugar certo para adorar a Deus. Nós achamos que existe um lugar específico. E é somente ali que eu devo adorar a Deus. É somente ali que Deus recebe o meu culto, a minha adoração. Mas Jesus, ele começa a entender e começa a nos revelar algumas coisas sobre esta pergunta dessa mulher. A pergunta da mulher é: vocês, judeus, dizem que deve adorar em Jerusalém, mas nós, samaritanos, acreditamos que nós devemos adorar aqui, neste monte. Ele está falando de Gerizim. E Jesus começa a dialogar com essa mulher, e ele quer trazer para nós um entendimento sobre aonde nós devemos adorar a Deus. Mas para entendermos um pouco, Jesus está ali com seus discípulos, e o evangelho de João, ele é um evangelho diferente dos outros. Ele é um evangelho mais espiritual, um evangelho de mais presença de Deus, de entendimento mais profundo de Jesus. João, ele não traz muitos milagres. João está tentando mostrar um Deus, o Jesus homem. João é esse evangelista que quer complementar os outros evangelhos. Os outros evangelhos que trazem mais informações sobre as ações de Jesus. E agora João quer olhar para um panorama diferente de Jesus. Quem é esse Jesus? O eu sou, o Jesus que é a videira verdadeira, o Jesus que é a água da vida, o Jesus que é a verdade, é o caminho, o Jesus que é a porta das ovelhas, o Jesus que é o pastor das ovelhas. É sobre esse Jesus que João quer nos apresentar e quer apresentar para as pessoas. E ele traz esse texto. E Jesus está ali com seus discípulos, batizando. Diz que Jesus estava ali na Judéia, batizando pessoas. E aí Jesus decide ir para a Galiléia. Motivo, porque estavam falando já, o burburinho, que Jesus já estava batizando mais que João Batista. E Jesus não veio aqui para competir. Jesus não está preocupado com competição. E Jesus decide ir para Galiléia. E diz o texto que era necessário passar por Samaria, quando nós lemos o capítulo 4. Mas, irmãos, não era necessário. Existia 3 rotas. A necessidade de Jesus está falando implicitamente sobre a mulher samaritana. A necessidade de Jesus ter um encontro com aquela mulher.
E às vezes, irmãos, é necessário que nós passamos algumas coisas, é necessário que nós enfrentamos algumas coisas, é necessário que Jesus se apresente a nós, é necessário que Jesus passe por Samaria, mas não era necessário. Porque para o judeu, o caminho da Samaria era um caminho quase que esquecido, porque os judeus e os samaritanos não se batiam, havia uma rincha. Os samaritanos não eram considerados pelos judeus. Mas o texto vai dizer que era necessário. Existia três rotas. A rota que era uma rota comercial, que passava perto do mar. A outra rota era uma rota que passava pelo vale do Rio Jordão. Essa era a rota mais usada pelos judeus. Mas o texto diz que era necessário. Isso me chama a atenção porque a necessidade que Jesus tem de nos encontrar. A necessidade que Jesus tem de encontrar as nossas vidas, irmãos. Nós estávamos perdidos, como o irmão Rosimar disse aqui. Nós estávamos perdidos, mas Deus encontrou a necessidade de encontrarmos a nós. E Ele passou pela rota que nós estávamos. E é justamente isso que Jesus está fazendo. Passa pela rota que encontra esta mulher. E diz o texto que Jesus chega ao poço. E naquele poço está Jesus ali esperando os seus discípulos, que foram até a cidade buscar o alimento. E diz que vem uma mulher. E essa mulher é uma mulher samaritana. Irmãos, eu fiquei imaginando. Esse dia eu estava falando para os jovens que eu sou um grande viajante na palavra do Senhor. Não sei se os irmãos fazem isso também. Os jovens até deram risada. Eu faço umas ideias muito loucas, porque eu gosto de viajar. E eu fiquei pensando, essa mulher, quando ela viu Jesus lá no poço, ela já olhou e falou assim, é um judeu. Porque eles conheciam, sabiam a diferença. Ela já pensou, ixi, os judeus são terríveis, chatos. Eles não gostam da gente. Essa mulher falou, eu vou ter que ir lá no poço, vou lá. Mas certeza, ele não vai falar comigo, porque ele não me considera, e está indo ela, meio desconfiada. Quando ela chega no poço, aí Jesus fala com ela, falou, meu Deus do céu, não é possível. Eu vim aqui num horário que eu acreditava, o texto vai dizer lá no verso 6, ela foi por volta do meio-dia, o sol estava rachando, irmãos. Ela falou, vou um horário que eu não encontro ninguém. Sabe aquele momento que você fala assim, não quero falar com ninguém, não quero ver ninguém, aí você encontra um homem lá, vou ter que falar com ele, mas eu não, ela achou que ia passar ilesa, mas Jesus está lá esperando aquela mulher. E quando a mulher chega, Jesus pede a ela água. E aí essa mulher diz, mas você é um judeu, você não deveria falar comigo? Irmãos, Jesus está aqui totalmente contra todos os conceitos dos judeus. Jesus não deveria falar com o samaritano. Piorou com uma mulher. E Jesus está ali pedindo água para essa mulher. Mas essa mulher, quando fala isso a Jesus, Jesus fala assim, olha, se você me conhecesse, você pediria a minha água. Não eu estaria pedindo a você. A mulher falou assim, olhou para ele, tá doido? Você não tem um balde aí, não tem nada. Como é que você vai pegar água, moça? Jesus, eu não estou falando dessa água. Eu estou falando da água da vida. Eu tenho água viva. Que água é essa? Quer dizer que o Senhor é melhor que Jacó que fez esse poço aqui? Jesus entra numas conversas, irmãos, que Ele quer entrar no seu coração de alguma forma. E essa mulher está ali dialogando com Jesus, as perguntas dela, ela não consegue entender, não consegue compreender, mas Jesus está indo. E a conversa está fluindo. E de repente Jesus fala, olha, eu tenho água, e essa água não vai te dar mais sede. Opa, agora eu interessei. Que água é essa? Água que não dá sede, não vou precisar vir buscar mais água. Opa, estou tranquilo, meio-dia, estou aqui suando, não vou precisar vir buscar. Eu quero essa água. Pronto, abriu a porta. Quando ela abriu a porta, Jesus vem com os 2 pés no peito, né, irmãos? Como Jesus gosta de derrubar a gente. Gosta de mostrar os nossos erros. Porque quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, nós temos que reconhecer as nossas falhas. E Jesus diz, chama seu marido e venha beber dessa água. Opa, uma saída. Não, Jesus, eu não tenho marido. Muito bem, moça. Realmente você não tem marido, já teve 5. E o que você está não é teu marido. Jesus vai na ferida, vai no pecado.
A mulher diz o quê? Vejo que és profeta. E aí nós chegamos no texto que nós lemos. Eu não sei se a mulher quis sair pela tangente, vamos falar de outra coisa. Não vamos mexer nessa ferida, não vamos mexer aqui, porque esse negócio aqui, eu já tenho dificuldade, já preciso vir numa hora que não tem ninguém no poço, para que ninguém fique me julgando. Jesus, já que o senhor é profeta, ela não sabia ainda quem era Jesus, o nome. Já que tu és profeta, então me diz aí, aonde a gente deve adorar o Senhor? É aqui nesse monte, talvez ela apontou, o Monte Gerizim, ou é em Jerusalém, como os judeus dizem? E Jesus vai dizer, está chegando a hora, essa hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Irmãos, é sobre esta adoração, a adoração verdadeira que nós precisamos apresentar ao nosso Deus. E é sobre esse texto que eu queria tirar algumas lições. E a primeira lição que eu tiro desse texto é que a verdadeira adoração, ela não está limitada a espaço geográfico. Ela não está limitada a um lugar específico. Olha o verso 20 e 21 que diz: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde deve se adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Jesus aqui agora começa a tratar uma teologia samaritana. Jesus agora começa a discutir sobre o que aqueles homens adoravam, o que os samaritanos acreditavam. E Jesus quer mostrar para aquela mulher que não existe lugar específico. Existia uma briga. Mas, irmãos, para nós entendermos um pouco, nós precisamos lembrar que quando o reino foi dividido, o reino sul e o reino norte, logo após a morte de Salomão, o seu filho Roboão, e ele acredita que precisa cobrar mais impostos, e o povo se revolta contra ele, e levanta-se 10 tribos e dividem o reino. 10 tribos vai para o norte e 2 ficam no sul. E aí há uma divisão, e os irmãos vão, quando lê lá, né, Reis e Crônicas, o irmão vai ver essa confusão. Uma hora é Israel, outra hora é Judá. E aí o reino sul fica com Judá, a família do rei Davi. O reino de Judá é o reino sul. O reino norte fica Israel. E aí Jeroboão, nessa preocupação, porque existia o templo que Salomão tinha construído. E as pessoas iam até o templo para adorar a Deus. Havia um lugar específico naquela época. E Jeroboão ficou preocupado, vou perder o povo. Aquela preocupação assim, puxa vida, e agora? Esse povo vai começar a ir para Jerusalém, vai chegar lá, Roboão vai começar a simpatizar esse povo, vai querer trazer eles de volta para ele, e eu vou perder o meu reino. Então, eu vou fazer aqui 2 lugares, ou 2 bezerros de ouro. E diz que Jeroboão criou 2 bezerros de ouro e disse: este aí é o Deus de vocês, o Deus que tirou vocês do Egito. E o povo samaritano agora começa a adorar esse Deus, o Deus que é invisível, o Deus que é espírito, que não tem forma, que não tem uma forma humana, não tem uma forma de um bezerro, não tem forma nenhuma, ele é invisível, ele é espírito. Agora tem uma forma, porque Jeroboão criou uma forma. Jeroboão colocou na cabeça dos samaritanos que a forma de Deus era um bezerro de ouro. E agora esse povo adora um bezerro de ouro, acreditando que este é o Deus verdadeiro deles. E diz que os samaritanos começam a adorar a esse Deus. E as rixas, irmãos, vai piorando ao caminhar das coisas. E os irmãos vão começar a entender. E a briga dos samaritanos era: nós devemos adorar aqui em Gerizim. Olha o que diz lá, os samaritanos acreditavam que somente no Pentateuco. E diz alguns estudiosos que o Pentateuco deles tinha algumas alterações, para que a sua religião ficasse inculcada na cabeça dos samaritanos. E o texto que eles usavam para defender que o Monte Gerizim era o lugar que Deus
recebi adoração, está lá em Deuteronômio 11, 29, que diz assim: e será que quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a quem vás para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim, e a maldição sobre o monte Ebal. Eles usavam esse texto como a ideia que Deus receberia a adoração deles neste monte. Os samaritanos defendiam essa ideia, e essa mulher agora quer defender uma ideia. Não sei se, como eu disse aqui, não sei se ela estava fugindo, ou realmente ela tinha essa dúvida. Mas Jesus começa a nos trazer algumas verdades, irmãos, que nós precisamos entender que não existe um lugar específico. Jesus está agora mostrando para essa mulher que a adoração a partir dele, a partir de Jesus, agora não vai ter lugar, não vai precisar mais brigar. Não é o templo lá que Salomão construiu, não é no monte lá em Jerusalém, não é aqui, não é lá, mas é em todos os lugares. Primeiro que Jesus está mostrando para aquela mulher que a teologia delas estavam fora. Mas ao mesmo tempo, Jesus está nos mostrando que não existe um espaço que Deus fica. E provavelmente, irmãos, uma defesa que os samaritanos acreditavam, que até mesmo os judeus acreditavam, que Deus era um Deus local. Quando Jonas achou que ia fugir da presença de Deus, ele achava que Deus só estava ali. Mas Deus está em todos os lugares. E a ideia principal aqui, irmãos, para nós tirarmos algumas lições, é que, às vezes, irmãos, nós estamos tratando as coisas de Deus como esta mulher. Achamos que o lugar que Deus está, este é o lugar santo. O Monte Gerizim, sim, este é um lugar santo. O Templo de Salomão, sim, é lá que Deus está. É somente lá que eu devo adorar a Deus. Mas Jesus está quebrando essa teologia. Jesus está mostrando para nós que não existe um lugar específico. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que Deus está em todos os lugares. O nosso culto é aqui dentro da igreja. O nosso culto é fora desta igreja. Nós devemos nos apresentar ao Senhor plenamente santos, purificados, justificados por Cristo Jesus. Não adianta nada o que esses homens, essa mulher deveria fazer. Tinha uma vida de pecado. Já teve 5 maridos e o que ela estava agora não era dela. Mas muito provável que um dia da semana ela se arrumava, ia para a igreja, ia para o templo, ia para o monte, arrumadinho, bonitinho, aqui eu vim adorar a Deus, porque aqui Deus está, é aqui que eu devo me apresentar a Ele santo. Irmãos, uma imagem errada que nós temos de Deus, achamos que Deus só está aqui dentro da igreja, achamos que Deus só está em determinados lugares, esquecemos da nossa vida, esquecemos dos nossos pecados, achamos que nós podemos entrar na casa de Deus puros, somente aqui nós devemos nos arrumar, somente para a igreja eu devo me preparar. Não, meu querido, você deve se preparar para levantar amanhã cedo e ir para o seu trabalho, e o seu trabalho deve ser um culto ao Senhor, uma adoração ao Senhor. A adoração verdadeira, ela não tem lugar, meu querido, a adoração verdadeira é em todo o tempo. Em todo momento o crente está adorando ao Senhor. Não é você ficar cantando, louvando, porque nós achamos que adorar ao Senhor é ficar cantando. Adoração é a sua vida. É a sua vida no altar do Senhor, uma vida de consagração, uma vida de santidade. Nós não podemos confundir a adoração simplesmente com louvor. Devemos louvar sim. Devemos cantar, devemos ler a palavra do Senhor, mas a nossa vida deve ser por completo. Não deve existir lugar santo, não deve existir um lugar que, olha, este lugar aqui sim é específico. Neste lugar, eu devo tirar a sandália dos meus pés. Foi isso que aconteceu com Moisés, não foi? Tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Agora Jesus está trazendo algo muito maior. Em todo momento nós devemos estar em santidade. Em todo momento nós devemos estar puros. Em todo momento nós devemos estar adorando ao Senhor. É com a nossa vida, é com o nosso testemunho, é com a nossa boca. Você adora ao Senhor, sabe aonde, irmãos? No banco, na fila do banco. Você adora ao Senhor no banco do seu carro. O lugar difícil de adorar ao Senhor, né, irmãos?
Porque ali às vezes nós queremos amaldiçoar o irmão que não dá certo. Queremos passar por cima do cara que passa na faixa de pedestre. Queremos acelerar em cima do bicicleteiro. Hã? Ah, ciclista. Bicicleteiro não existe. Ciclista. Esquecemos que estamos adorando ao Senhor. Esquecemos que nós estamos em um culto o tempo todo ao Senhor. Jesus tinha isso no seu coração. Em todo tempo Ele está adorando ao Senhor, em todo tempo Ele está fazendo a vontade de Deus. E às vezes nós perdemos as oportunidades. Porque as oportunidades que o Senhor nos dá é durante o dia, meu querido. A oportunidade de testemunhar sobre a vida dEle, de falarmos de Jesus, de pregarmos o Evangelho é durante o dia. Não é aqui na igreja. É lá no mundo que você fala do Senhor, é lá no mundo que você mostra quem você é. A verdadeira adoração, ela está em todo o tempo. Não tem lugar específico. Nós não só adoramos a Deus dentro da igreja, nós adoramos a Deus na nossa casa, no nosso quarto, no nosso banheiro, na nossa cozinha. Nós adoramos a Deus em todos os lugares. E aí eu te pergunto, meu querido, como está a sua vida de adoração? Será que você tem adorado o Senhor em todos os lugares ou só se prepara para vir na igreja? O crente domingueiro, né? O crente que só se prepara para a igreja no domingo. O crente que acaba o domingo, culto de domingo, ele fecha a Bíblia. Tem uma estante lá e ele coloca lá a Bíblia. Domingo que vem, tem mais. Aí ele pega, dá uma soprada, né, irmão? Porque é feio, né? Às vezes chegar empoeirado. E aí ele abre a Bíblia aqui no domingo. Deus não fala comigo. Deus não está comigo. E aí eu posso levantar vários questionamentos mesmo. Porque queremos ouvir Deus falar como, irmãos? A maior profecia revelada está aqui. É aqui que o Senhor fala conosco. É nos momentos de angústia que nós abrimos a palavra. E não é igual, né? Misticismo, né, pastor? Fecha o olho, é aqui. Não. A palavra é por inteiro. E se você decidir abrir Gênesis, capítulo 1, leia, irmão querido. Comece dali. Porque ali o Senhor está falando da sua grandeza. Porque no princípio criou Deus os céus e a terra. Que Deus é esse? O Deus criador de todas as coisas. O Deus criador do universo. Um Deus que o mundo não consegue explicar. Um Deus inigualável, como cantamos aqui. Um Deus invencível. Um Deus poderoso, maravilhoso. E o Deus vai falando conosco. Como tem sido a sua vida de adoração ao Senhor? A verdadeira adoração, ela não está limitada a espaço geográfico. Segundo ponto, a verdadeira adoração. A verdadeira adoração tem somente um Deus adorado. E Ele é o Deus Todo-Poderoso. O Deus dos judeus. Olha a resposta de Jesus, verso 22. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Pois a salvação vem dos judeus. Aí, Jesus tira uma casquinha agora da mulher. Agora Jesus se revela um verdadeiro judeu, né? Um judeu orgulhoso do seu Deus poderoso. Não que Jesus fosse orgulhoso aqui, irmãos, mas Jesus está aqui mostrando para aquela mulher quem era esse verdadeiro Deus. E para nós entendermos, irmãos, depois que Jeroboão criou toda essa dificuldade, criou esses bezerros de ouro, introduziu a idolatria no meio do povo, Deus começou a trazer o castigo sobre Israel. E chegou o tempo do exílio. Eles foram exiliados, foram invadidos, né, pela Assíria. E houve, né, guerra, houve fome, houve todo tipo de castigo que os irmãos imaginaram. E isso foi piorando, né, cada vez que nós vamos lendo ali
o livro de Reis, nós vamos percebendo que cada rei que entrava, ele piorava ainda mais a vida dos samaritanos. Justamente Samaria era a capital de Israel, por isso chamados samaritanos. Um povo que era judeu, dividido, agora perdem a sua essência, perdem praticamente a sua linhagem. Por quê? Porque depois que a Síria invade, Samaria invade ali Israel, a Síria começa a enviar alguns povos, começa a mandar pessoas de outros países que também tinham sido exiliados, e levam deuses para Samaria, povos de outros lugares, e começa uma mistura no meio do povo, e essa mistura faz com que esse povo comece a se perder ainda mais. Outros deuses foram introduzidos em Samaria. Que deuses era esse, irmãos? Tinha de tudo. Moloque, tinha Baal, tinha vários deuses. E esse povo começa a se perder na sua adoração. Segundo Reis, se eu não me engano, capítulo 17, vai dizer que Deus traz um castigo sobre este povo. O povo que estava adorando outros deuses. E aí, o rei da Síria fica preocupado porque começa a morrer pessoas. E a forma que Deus usava era a forma dos leões. Os leões vinham e começavam a matar as pessoas nas cidades. Então esse rei, olha, temendo esse Deus, ele manda um dos sacerdotes que estava exilado, manda de volta para Samaria para ensinar aquele outro povo a adorar a Deus. Irmãos, aqui já começa outra bagunça, porque esse povo não tinha conhecimento de Deus, não sabia quem era o Deus verdadeiro, tinha uma imagem, o bezerro de ouro, e agora eles precisam adorar a Deus, porque senão eles iam morrer. Agora a imagem que eles têm é que um Deus que traz castigo, porque eles estão adorando um Deus que eles não conhecem. E Jesus está mostrando aqui no texto, irmãos, vocês adoram o que não conhecem. Vocês estão adorando a quem? O que vocês estão adorando? Irmãos, as pessoas se arrumavam, iam bonitinhas para o culto, adorar a quem? A Deus. Mas Deus não estava lá. Deus não queria aquela adoração, porque eles estavam adorando quem eles não conheciam. Interessante que nós sempre falamos aqui, o povo, ele peca, ele erra por falta de conhecimento. Quando nós não conhecemos o Deus verdadeiro, quando nós não conhecemos o nosso Deus, nós podemos adorar a vários deuses, podemos adorar a tudo, menos o Deus verdadeiro, porque nós não o conhecemos. Precisamos conhecer esse Deus, precisamos identificar quem é esse Deus. E eu tiro aqui da vida desse samaritano três adorações falsas. A primeira adoração falsa é que eles adoravam pelo que era conveniente. Porque eles pegaram os textos do Pentateuco e falaram assim, olha, isso aqui tá bom para nós. Isso aqui a gente vai levar em consideração, isso aqui deixa quieto. Quando Deus fala da idolatria, ela, não, isso aqui não tem nada a ver. O Deus conveniente, aquilo que é bom para mim eu vou pegar, o que a Escritura traz de bom, opa, isso aqui é bom. O que nós estamos vendo hoje, meus irmãos? Que o nosso Deus, ele é amor, ele ama. Que Deus é esse? Um Deus tão grande em amor, não vai me amar mesmo eu estando no pecado, não vai me amar eu tendo essa vida toda torta. Deus me ama. Mas nós estávamos estudando sobre Deus com os jovens, e nós estávamos falando justamente sobre isso. Deus, ele é completo em tudo, irmãos. Deus, ele é 100% em amor, mas ele é 100% em justiça. Nós não podemos equiparar Deus é amor aqui e na justiça ele é, não. Se ele é amor aqui, ele é justiça aqui também. É um Deus grande, temível. O que nós estamos absorvendo da igreja? Olha, isso aqui é bom, isso aqui... Quando o pastor pega na minha... Ah, não, aí não, pastor. Eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que largar isso. Ah, não, pastor, mas está tão bom.
Irmãos, o pecado, ele é bom para aqueles que não conheceram a Deus. Porque quando nós conhecemos a Deus, nós falamos como Isaías: ai de mim, Senhor, que sou pecador, ai de mim, que tenho lábios impuros, estou no meio de um povo de lábios impuros. Quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais Deus nos revela a nós, se revela a nós, mas nós queremos buscar a santidade, mas nós queremos estar perfeitos, purificados. A falsa religião, ela diz que isso é bom, o Deus de amor é bom, mas o Deus de justiça tira um pouquinho. Não. A ira do Senhor está sobre aqueles que estão em pecado. Queremos ouvir coisas boas na igreja, queremos ouvir que Deus me ama, que Deus tem prosperidade, que Deus tem isso para mim. Mas Deus também tem castigo sobre nós. Deus tem justiça. Deus quer que nós tenhamos uma vida de santidade, uma vida de purificação, uma vida de verdadeiro adorador. Como tem sido a sua vida? A segunda adoração falsa que eu encontro na vida dos samaritanos é que eles adoram de forma ignorante. Não conhecem o Deus que eles adoram. Adoram o que foi falado. Adoram o que foi introduzido no meio do povo. Não foram atrás de conhecer verdadeiramente quem era o Deus dos judeus. Quem era esse Deus, Criador dos céus e da terra. O Deus que tirou eles do Egito. O Deus que atravessou eles no Mar Vermelho. Não foram atrás de conhecer esse Deus verdadeiro, mas ouviram uma falácia e acreditaram nisso. Um dos comentaristas vai dizer que a preguiça, meu querido, vai te levar para o buraco. A preguiça de não querer conhecer a Deus vai nos levar à perdição. Isso também é preguiça. A falsa religião, ela nos dá uma preguiça. Tá bom, que eu já conheço, tá ótimo. Não, meu querido. Deus é uma fonte inesgotável. Sabe o que é a eternidade? Jesus vai dizer lá no capítulo 17 de João: a eternidade é conhecer a Deus. Olha que maravilhoso, meu querido. Esse Deus eterno, um Deus que é infinito. Nós estaremos na eternidade, e parece que a eternidade para nós vai ser um negócio chato. Meu Deus do céu, vou ficar lá cantando. Ai, não aguento mais cantar, cansei. Não! A eternidade é conhecer esse Deus. Um Deus que é inesgotável, que você busca e você cada dia mais conhece e se alimenta e conhece mais a Deus. Isso é eternidade, isso é Deus. Um Deus inesgotável. Terceira adoração falsa que eu encontro na vida desses samaritanos é uma adoração supersticiosa, uma adoração medrosa, que adora por medo, porque Deus está matando, porque o castigo está vindo sobre nós. Vamos adorar esse Deus, porque esse Deus é mau. Trazendo para os dias de hoje, meu querido, podemos estar na igreja por medo do inferno. Podemos estar adorando a Deus porque eu não quero ir para o inferno, vou adorar a Deus. Oh Deus, eu não quero ir para o inferno. Você não entendeu o que é o Evangelho. Nós adoramos pelo que Ele é. E Ele é maravilhoso, Ele é amor, Ele é vida eterna, Ele é fonte inesgotável. É esse Deus que nós devemos adorar. E quando nós conhecemos, nós queremos ainda mais conhecê-lo. A pergunta que eu te faço: qual tem sido a sua adoração? Que tipo de adoração você tem feito ao Senhor? Você conhece esse Deus verdadeiramente? Você pelo menos busca conhecê-lo? Quer conhecê-lo? Porque aquele que quer, aquele que busca, a palavra do Senhor diz que o quê? Encontra. Busque enquanto há tempo, meu querido. Busque enquanto o Senhor está derramando da sua graça. E nós, a igreja do Senhor, precisamos querer conhecer mais a esse Deus. A verdadeira adoração está nisso, em conhecer a esse Deus todo-poderoso. A verdadeira adoração tem só um Deus. É só um único. O Deus invisível.
mas Ele é real. O Deus imutável, o Deus onipresente, onisciente, onipotente, o Deus que está em todos os lugares, o Deus maravilhoso, é esse Deus, o Deus trino, Pai, Filho, Espírito Santo, é esse Deus que você conhece. Precisamos conhecer mais a Deus, querer mais de Deus, porque aquele que quer mais de Deus, o Senhor vai te encher mais dele. O Senhor vai depositar da sua graça sobre a sua vida. E a palavra do Senhor diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Terceiro e último ponto. A verdadeira adoração precisa ser em espírito e em verdade. Leia comigo o verso 23 e 24. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, o que me chamou mais atenção nesse texto é que Jesus revela algo que é maravilhoso. Jesus revela algo que o Pai está procurando o quê? Adoradores. Um Deus tão grande, um Deus maravilhoso, um Deus gigantesco que não cabe na nossa imaginação, um Deus criador do universo. Ele está nos céus, olhando para a terra e procurando o quê? Adoradores. O que nós falamos aqui na primeira pergunta teológica de Westminster. Qual é o fim principal do homem? O fim principal é glorificar a Deus e gozá-lo. Deus está se revelando aqui através do Filho. E o Filho está dizendo, olha, o Pai está procurando adoradores. Irmãos, ao mesmo tempo que me traz uma alegria, me traz uma tristeza também. Jesus está revelando aqui, irmãos, que existia poucos adoradores. Uma terra tão grande, e o Pai está procurando. Se o Senhor olhar aqui para esta igreja, aí Ele vai olhar para nós. E nós podemos nos apresentar ao Senhor como verdadeiros adoradores. O Pai está lá no céu, procurando adoradores. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, e está difícil, hein? Está difícil aí encontrar. Porque os verdadeiros adoradores, eles adoram o Pai em espírito e em verdade. Adorar o que nós não conhecemos, irmãos, isso não é adorar a Deus. Deus criou o ser humano, Deus criou a humanidade, Deus criou todas as coisas para o adorar. Este é o nosso fim, irmãos, adorar a Deus. O salmista lá no Salmo 150, no verso 6, vai dizer assim, tudo que tem vida, em algumas versões vai dizer, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Aleluia. Esse é o final do verso. Tudo que tem fôlego, tudo que tem vida, louve ao Senhor. E o Pai está procurando os adoradores. Porque está difícil encontrar, porque os adoradores verdadeiros são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Por que em espírito? Porque em espírito não tem lugar. Espírito é a nossa mente, é o nosso coração. Em todo momento nós estamos adorando ao Senhor, com a nossa vida. É no nosso carro, aonde nós estivermos, irmãos. Não é somente dentro da igreja, não é fechar os olhos e você está adorando em espírito. Não!
Adorar em espírito é esse Deus que está em todo lugar, que sonda e conhece o que está na nossa mente. Ele sabe se nós estamos adorando de verdade. Ele sabe se o nosso coração está aqui ou se está em outro lugar. Ele sabe quando nós viemos para o culto, para o adorar. Ele sabe quando nós viemos aqui simplesmente para cumprir uma escala. Ou porque alguém nos convidou e no final vai ter uma janta. Vai ter janta? Não, achei que ia ter. Quase que eu falei, uai, ninguém me chamou. Vai para o culto, irmão, vai ter uma janta. Opa, vou lá. Eu não vim para adorar, eu vim para jantar. Viemos ao culto para entregar o nosso culto ao Senhor. Entregar a nossa adoração, a nossa vida em espírito e em verdade. A nossa mente está cativa ao Senhor. Não está cativa aos boletos. Podemos estar aqui de corpo presente, mas a nossa mente está lá, meu Deus do céu, amanhã tem um boleto. Amanhã eu tenho que fazer isso. Eu tenho que resolver isso, eu tenho que fazer aquilo. Não estamos adorando em espírito e em verdade. Estamos com a nossa mente em outro lugar. E quando nós estamos num ambiente que nós estamos trabalhando, nós precisamos estar ali, adorando ao Senhor, com a nossa vida, porque Ele está ali conosco. A palavra do Senhor diz que Ele está junto conosco, e Jesus vai dizer que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. E nós precisamos crer e confiar na palavra do Senhor. E se Deus é Espírito, Ele está em todos os lugares. Então, em todos os lugares, a nossa mente, o nosso coração, deve estar adorando a esse Deus maravilhoso. Assim, irmãos, nós vamos deixar de cometer muitos pecados, né? Muitas falhas. E quando nós cometemos, o Espírito Santo vai estar ali, opa, você está no culto. É igual na igreja, né? Ninguém fala errado, ninguém fala palavrão aqui na igreja, ninguém mente, ninguém fofoca, porque nós estamos no culto. Aqui é o lugar santo. A partir daquela porta ali, meu querido, a santidade, porque Deus está com você. Nós precisamos entender que não é o lugar que faz o adorador, mas é o adorador que faz o lugar. Nós precisamos ser esse adorador que adora em espírito e em verdade. Em verdade é porque Cristo é a verdade. O Evangelho de João vai dizer que Ele é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só adora em verdade aqueles que conhecem Jesus Cristo. Sabe como eu conheço Jesus Cristo? Quando eu me deparo com a cruz de Cristo. Quando eu olho para a cruz de Cristo e vejo a redenção ali na cruz. Eu vejo a santificação, a purificação, o sangue derramado. Eu entendo quem é Jesus para mim. E eu não preciso que ninguém me peça para levantar as mãos. Eu não preciso que ninguém me peça para cantar ao Senhor. Eu não preciso que ninguém peça para mim levantar e bater palma. Eu não preciso disso. Porque eu sei quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. E quando nós conhecemos esse Jesus, a verdade em nossa vida, a verdade em nossa adoração, e nós não importamos com a nossa vida, mas nós importamos com Cristo Jesus. Não se preocupamos com os boletos, não se preocupamos com quem está devendo ou quem está me enganando, sei lá o quê. Mas eu estou preocupado em adorar e entregar o meu melhor a Ele. Isso é adorar em verdade, porque eu conheço quem é o meu Senhor, eu conheço quem é Jesus, Ele é a verdade, e por isso eu adoro em verdade. Se eu não conheço, eu não sei adorar. Precisamos adorar esse Cristo verdadeiro, oferecer a nossa verdadeira adoração, é isso, meu irmão. A verdadeira adoração, ela é em espírito e em verdade. A nossa mente, o nosso coração está cativo ao nosso Deus. Podemos falar como o apóstolo Paulo: sou escravo desse Deus maravilhoso. Sou servo do Deus Altíssimo. O que nos traz ao culto, o que nos traz à igreja,
aonde nós estamos, nós cultuamos ao Senhor, nós adoramos ao Senhor. O que nós aprendemos aqui, irmãos, é o que não é adoração. O que não é adoração. Em primeiro lugar, a adoração não está centrada em lugares. A adoração ela é em todo lugar. A adoração não tem um lugar específico. Não tem aqui dentro da igreja, mas é na sua casa, é no seu trabalho. Nós entendemos que o que não é adoração é quando nós não entendemos quem é Deus. Quando nós não compreendemos o nosso Deus. Quando nós não sabemos quem é esse Deus. Isso não é adoração. Adoração é quando você conhece a Deus. Quando você faz o conhecido. Porque aquele que conhece, ele faz Deus ser conhecido. Porque Deus está na sua vida. A sua vida é um testemunho vivo. A sua vida é Deus. O que não é adoração, ela não está centrada. Ela não está centrada em você, mas ela está centrada em Cristo Jesus. Não é uma adoração aos homens, mas é em Cristo Jesus, porque Ele é a verdade. Eu não estou preocupado com o meu eu, mas estou preocupado em adorar a Cristo. Porque foi Ele que morreu por mim, foi Ele que trouxe a redenção para nós. Isso é adoração. A adoração verdadeira está em todo momento, em todo lugar, 24 horas na sua vida.